Pessoal, aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice, totalmente grátis pelo YouTube. Você vai aprender sobre esses mercados financeiros com análise de longo prazo, médio prazo, estratégias de day trade no Mini Índice e com ações e no Forex, assim como estratégias de swing trade e position trading. Acesse www.traderprofissional.com.br para se cadastrar para receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula nova com segredos e técnicas novas sobre como lucrar no mercado financeiro. Aqui em meu site, para você fazer o seu cadastramento, essa aqui é a homepage. Você clica nesse banner aqui com a promoção do teste grátis e você faz o seu cadastro aqui. Além disso, pessoal, no topo da página tem o link do YouTube e o link do Facebook. A mesma coisa que você vai receber pela newsletter, você vai receber pelo Facebook e pelo YouTube. Então você pode se cadastrar por esses dois canais. É vantagem se inscrever pelo Facebook e pela newsletter, porque você também vai receber artigos que eu escrevo todos os dias também. Para saber quem eu sou e conhecer mais sobre mim, clica aqui em Quem Somos Nós. E aqui você tem todas as informações sobre quem eu sou e o que eu faço. Pessoal, hoje a videoaula vai ser sobre a operação super lucrativa. Eu ia até fazer uma videoaula de bolsa de valores hoje, só que como deu essa operação lucrativa, eu vou estar fazendo a videoaula e comprovando os documentos da indicação da assessoria operacional. Ou seja, antes de acontecer esse movimento de 1.580 pips de lucro, para um risco de 17 pips, o que permitiu fazer uma grande alavancagem, porque o risco estava pequeno, nós conseguimos um ganho estratosférico, super exagerado, para quem fez essa operação, para quem se arriscou nesta operação, conseguiu ganhar um absurdo. Mais uma vez, pessoal, estou falando sobre essa operação porque ela é hiper, mega raríssima, ela é muito rara, é muito difícil disso acontecer. Certo? Para também falar para você com sinceridade, o nosso método não consegue identificar, e acredito que nenhum método consegue identificar que um candlestick vai fazer 1.580 pips de oscilação. Tá? Isso aqui foi uma notícia, foi um evento especial que aconteceu que fez o euro franco suíço ter essa queda brutal. E nós estávamos vendidos. Então a gente vai vir aqui no gráfico de 4 horas. Veja que nem tem como ver de tão grande que é o candlestick. Foi indicado a entrada operacional nesse candle, certo? Devido a um padrão de candlestick aqui que indicava uma indefinição do mercado, iniciando uma tendência de baixa depois dessa oscilação de alta significativa, então poderia iniciar uma tendência de baixa forte. Não era previsível que aconteceria esse candlestick, não era provável que aconteceria esse candlestick. Porém, pessoal, se a tendência é de baixa e se acontece uma notícia que realmente vai favorecer a tendência de baixa, se você já entrou, você vai conseguir colocar essa bolada no bolso. Então, por isso que é importante você operar a favor da tendência e ser disciplinado e continuar até o fim, certo? E a nossa metodologia indicou para continuar na operação até o fim, certo? Então, por exemplo, nós vamos vir aqui no e-mail, pessoal. Temos aqui a parte enviados, certo? Do e-mail. E a gente vai ter aqui a oportunidade aqui. Dia 5 às 18 horas, 19 horas praticamente aqui, 18 horas e 39 minutos, Euro CHF oportunidade vendida. E o CHF JPY também houve uma oportunidade nele, certo? Onde também houve, como tem o CHF, o franco suíço envolvido, houve aqui está o CHF JPY. Houve também uma oscilação para cima, que foi o contrário da oscilação que aconteceu no Euro CHF, que é o que a gente teve o lucro de 1.580 pontos. Só que olha o que o nosso método fez.
ele indicou a entrada operacional e indicou para descer a proteção de lucro nesse ponto e continuar na operação, porque tinha a chance de continuar caindo. Se passasse de um certo ponto, se o preço tocasse, voltasse e tocasse, teria alta probabilidade de voltar tudo. Então nós estopamos com 311 pips, que é um lucro excelente também, certo? E escapamos dessa oscilação contra o nosso trade. Então por isso que quando você está num trade, você tem que proteger o lucro, e além de proteger um lucro, você tem que colocar o stop. Porque se você não coloca o stop e acontece algo como isso aqui, você quebra em um dia. E um dia você está quebrado, certo? Então o mercado é muito perigoso e o pessoal tem que entender isso. Então, pessoal, vamos então fazer a análise das provas documentais. Eu não entrei nessa operação, mas indiquei essa operação pela assessoria operacional. A assessoria operacional, ela é um serviço que, para quem já comprou o curso Trader Profissional, tem que comprar o curso Trader Profissional completo. Após comprar o curso Trader Profissional completo, você tem um mês de teste grátis da assessoria operacional e você vai ter a seguinte condição. Para 22 paridades, vai ser indicado entrada operacional, stop loss, proteção de lucro se o trade desenvolver e a saída operacional no momento certo. E o principal, pessoal, para todas as oportunidades indicadas, é indicado, a gente fica assessorando até o final. Você não vai operar com as 22 paridades, você vai escolher 5 ou 10 paridades e quando der a oportunidade da sua paridade, você segue o sistema que é indicado por e-mail, por meio de fotos com o ponto de entrada e ponto de saída. Então aqui foi indicado a entrada operacional, como vocês podem ver, uma prova documental de que o nosso método foi comprovadamente indicado antes de acontecer o lucro absurdo que vocês vão ver aqui. Então tá aqui, ó, antes de acontecer essa oscilação, tá? Antes de acontecer essa oscilação gigante, ó, aquele candle gigante que eu falei de indefinição, teve uma estrela cadente aqui em conjunto com 2 spinning tops. Esses candles indicaram o ponto de entrada operacional para a gente se arriscar e surfar na tendência. Eu não sabia que ia acontecer aquele movimento, não é previsível o mercado, eu não sabia. Mas se acontecesse um movimento como aquele, a gente pega e coloca o lucro no bolso, certo? E depois, então, ó, trade desenvolvendo, eu RCHF. Mandei proteger o lucro num certo ponto. O CHF JPY que eu já mostrei, mandei proteger naquele ponto onde estava dando. Aqui tá dando 278 pips, só que depois eu mandei outra oportunidade dizendo para proteger a 311 pips. Certo? Então tá aqui a proteção de lucro no euro CHF. Esse aqui é o dia. Foi na segunda-feira desta semana. Então vamos abrir aqui a prova documental do acompanhamento da operação. Então veja, ó, não tinha dado aquela oscilação, o trade se encontrava desenvolvendo. Daí a gente vem falar sobre o axiomas de Zurique que o pessoal fala. Se tá dando um lucro pequeno, coloca no bolso logo, porque o mercado pode voltar e tirar o seu lucro. Isso acontece comigo por eu ter uma estratégia que segue tendência exatamente como o mega investidor George Soros. Só que quando a gente acerta, a gente ganha uma fortuna, como aconteceu hoje, que é uma operação raríssima, que deu 50% de lucro em 10 dias. Uma operação raríssima, é quase impossível fazer uma operação dessa, ok? Só que acontece quando você segue tendência. E é esse tipo de operação que pode te dar 2, 3 anos de lucro em 10 dias de operação, quando você segue tendência, ok? Então, protegemos o lucro, não seguir o conceito errado de zerar mais cedo do axiomas de Zurique, acompanhando e protegendo o lucro da operação e maximizando os lucros, operando tendência exatamente como o George Soros fez, certo? E hoje eu indiquei aí há pouco tempo, eu RCHF zerar urgente 1.500 pips de lucro, tá? 1.580 pips de lucro. Temos aqui o euro CHF. Tive até que mandar pelo gráfico diário, porque o gráfico de 4 horas pelo candlestick brutalmente gigante, nem dá pra gente estar colocando ele como
no gráfico de 4 horas, certo? Então houve aqui essa lucratividade. Então segue aqui as provas documentais antes de acontecer foi indicada a oportunidade, acompanhamento e proteção de lucro durante o desenvolvimento da oportunidade e o nosso método indicou para sair agora. Tem chance de cair mais, só que esse lucro é tão gigantesco que é melhor colocar no bolso, pode dar mais lucro, só que pelos padrões de candlesticks que vem apresentando, certo? É muito provável que faça uma correção forte, exatamente como aconteceu aqui, fez essa oscilação gigante, o mercado voltou tudo, certo? E esse candle aqui também, ele fez essa sombra, mais esse candlestick aqui, que esse candlestick aqui próximo desse candle gigante de 4 horas, que aconteceu de madrugada. Foi até de madrugada que eu tava dormindo, eu não vi isso aqui. E no caso, esse candlestick é um candle de indefinição, mas esse outro candle que é um martelo invertido, então tem chance de cair mais? Tem. Só que aqui já é um lucro gigantesco, pessoal. Então nesse caso, vale a pena a gente zerar, porque já é um lucro absurdo. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que caracteriza esse lucro absurdo. Para um capital de 50 mil dólares, vamos dizer que se reservou 50 mil dólares para 5 paridades. Então 50 mil em uma paridade, 50 mil em outra paridade, você dividiu o capital assim, por exemplo. E você pegou 50 mil dólares e reservou para operar o Euro CHF. Aqui está Eurocad, mas é Euro CHF aqui no nosso exemplo. Euro CHF. Euro CHF. Muito bem. Então, pessoal, para o nosso manejo de risco, o risco era de 17 pips. Então, em 1 segundo, a nossa tecnologia de manejo de risco, Speed Risk Manager, indicou para a gente entrar na operação com 17 pips. Na realidade foi cerca de 19 pips, fazendo o cálculo correto, porque tem o ponto de entrada que a gente tem que colocar um pouco mais longe e o ponto de limitação de prejuízo também, alguns pips alguns pips a mais do ponto de limitação de prejuízo. Então vai dar 19 pips, 18 pips, 316, 3 lotes standards e 16 mini lotes. Ok? 16 mini lotes não. Na realidade, 10 mini lotes e 6 microlotes. 10 mini lotes e 6 microlotes. É assim que se fala a linguagem, para quem não conhece, como que se trabalha com o volume no Forex. Então, tá aqui 316 mil de unidades. Certo? Então, pessoal, 316 mil de unidades, para um capital de 50 mil dólares, o volume financeiro seria muito maior, certo? E no caso, a lucratividade da operação seria de 42 mil dólares, 114, tá? Para vocês verem por quê. Por que eu entraria com 3 lotes standards, 10 mini lotes e 6 microlotes? Porque para eu me arriscar 500 dólares por operação, que é 1% de todo o meu capital, como o risco da operação estava de 17 pips só, dava para entrar com tudo isso. Então no Forex as oportunidades geralmente têm risco pequeno, então permite uma alavancagem grande. Só que não quer dizer que o meu risco aumenta quando eu alavanco. Meu risco permanece o mesmo de 1%, só que eu alavanco mais quando as oportunidades são boas. E a nossa tecnologia Speed Risk Manager em 1 segundo calcula isso pra gente e manda a gente entrar na operação com precisão e rapidez, certo? Isso é uma tecnologia única da nossa estratégia também, que geralmente outros cursos de Forex não têm essa tecnologia embutida, certo? E portanto houve então essa rentabilidade e eu decidi zerar naquele ponto, deu 42.114 de lucro, certo? 1.600 pips aqui de lucro, só que 1.600 pips por essa quantidade de lotes, esse volume financeiro absurdo, deu esses 42.114. Eu tinha falado 50%, na realidade deu 84,23% de 50 mil dólares. Então, pessoal, ganhar isso em 10 dias é
quase impossível. É raríssimo ganhar. Só que o trader que segue tendência e segue a metodologia dele, uma hora ele pega um lucro desse. Eu não opero o euro CHF, mas os alunos que seguiram a assessoria operacional e pegaram esse trade estão rindo à toa agora, porque eles ganharam uma fortuna, certo? Teve até aluno aí que me contactou falando que ganhou, que acertou a operação. Então é isso que você tem com a assessoria operacional. Você tem uma técnica comprovada onde você está sendo assessorado. E embora eu não esteja operando de verdade todas as paridades, porque não tem como, a paridade que você opera, eu vou estar aplicando um método com total disciplina, monitoramento 24 horas por dia, certo? Então, está a prova aqui de que a nossa metodologia funciona e uma hora ou outra a gente vai conseguir ter um acerto significativo, certo? E quando a gente acertar, a diferença vai ser principalmente no longo prazo, por operações raras como essas. Não é todo dia, não é todo mês que acontece operação como essa, mas são essas operações raras que vai fazer a diferença para sua lucratividade. George Soros ganhou mais de 10 bilhões de dólares em um único dia apostando contra a Libra britânica, e ele fez exatamente o que foi feito nessa operação. Ficou maximizando os lucros durante um certo ponto onde o lucro foi gigantesco. Tem chance de ainda ir mais, só que pelos padrões de candles que demonstraram aqui no gráfico de 4 horas, é melhor a gente se desfazer da operação, visto que o lucro já é estratosférico. Isso aqui é um exemplo de lucro estratosférico mesmo. É uma vez por ano que vai acontecer uma operação como essa. Então veja que trade vem se desenvolvendo no gráfico de 60 minutos. A gente tem aí uma oportunidade de fazer novos fundos, tem chance de cair ainda muito mais, certo? Só que eu já zerei porque, gente, 83% de lucro, tá? O que você poderia fazer também era colocar um stop aqui no meio, pegar a sua proteção de lucro e colocar aqui no meio do candle. Você ganharia 50% mais ou menos de lucro e talvez, se a tendência desenvolvesse e não voltasse, você poderia ganhar muito mais. Só que eu já indiquei para sair da operação. E eu também sairia da operação por completo. Visto que a lucratividade e os padrões de candles aqui já demonstraram que está um pouco com possibilidade de fazer uma grande oscilação para cima e voltar tudo. Então, pessoal, ficou aqui então o exemplo e a comprovação da metodologia para caçar e, quando acertar, colocar lucros estratosféricos no bolso. É raro conseguir isso, mas aqui está a prova de que o meu método acertou uma operação raríssima, certo? Então, pessoal, fica aqui o recado para vocês. A sabedoria hoje que vocês podem assimilar dessa operação é absolutamente seguir tendência, desenvolver e ter uma estratégia comprovada que segue tendência, sabe proteger o lucro durante a tendência e, o principal, sabe maximizar os lucros durante a tendência, certo? A minha estratégia tem essas técnicas e tecnologias comprovadas. Se você está desenvolvendo uma estratégia, use essa filosofia de maximizar os lucros até o final da tendência com uma estratégia de tecnologia que você vai estar usando e desenvolvendo, porque até os mega investidores, como o exemplo George Soros, usa isso, certo? Eu vou ficar por aqui. Gostou do vídeo? Dê um joinha. Gostou do vídeo? Também compartilhe com seus amigos. Até mais, muito obrigado.